Sejam muito bem-vindos ao Almatech Talk. Nós estamos agora em um período de rememorar, revisar e realizar as lembranças edificantes que ficaram marcadas do nosso Alma Talk, relacionado ao trabalho, à saúde, a bem-estar, mas, sobretudo, a sermos humanos, a sermos pessoas melhores nos ambientes em que nos encontramos. E é por isso que hoje nós convidamos especialmente a nossa querida Daniela Migliari, que está aqui conosco, para falar, né, desses diversos podcasts que nós tivemos pela Almatech, promovendo conhecimento de qualidade, né, Dani? Sobretudo para alcançar e tocar os corações, as lideranças, as organizações e buscando semear, né, o melhor possível nesses ambientes com conhecimento técnico de qualidade e, sobretudo, amor também, né? Então, a gente tem amor ao que se faz. Nós somos facilitadores de resultados e estamos aqui hoje para relembrar esses bons momentos que nós tivemos com alguns destaques, né, dos nossos podcasts. E você fez parte deles, né, brilhantemente, e com a sua luz trouxe muitos ensinos também para nós. Muito obrigada por estar aqui hoje. Para mim é uma alegria, agradeço, Tassiane, agradeço, Andréia, também por esse momento, porque foi um ano incrível. Eu fiz questão de acompanhar cada uma das edições, né, do Alma Talk, agora Alma Tech Talk. Isso. E realmente foram pessoas muito, muito especiais que vocês convidaram, né? Para mim é uma honra ter aberto esse caminho. Agora, realmente, os nomes todos que vieram depois tocaram o meu coração, tocaram a minha alma. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei, eu aprendi. Então, puxa vida, poder falar desses momentos hoje aqui com vocês vai ser maravilhoso. Agradeço pelo convite. E a nossa âncora especial, Andréia Guimarães Nunes, está aqui conosco também e veio trazer, né, esse complemento do conhecimento, sempre muito bem feito, sempre com esse sorriso lindo, essa capacidade de leveza e de levar também esses conhecimentos para os corações que necessitam, mas, sobretudo, compreendendo a importância do ambiente organizacional saudável e que nós precisamos muito trabalhar nesse sentido na atualidade, dado as dificuldades que temos encontrado como sociedade que somos e coletividade nessa construção de algo mais saudável, né, para os trabalhadores, as trabalhadoras, para as próprias organizações, as empresas de maneira geral, as lideranças que precisam aprender a cuidar e se cuidar também. Então, tudo isso envolve esses diversos podcasts que nós produzimos com muita dedicação e essas figuras brilhantes que trouxeram para nós ainda mais reflexões importantes. Andréia? Eu estou muito feliz e posso afirmar emocionada com esse momento, porque não foi fácil, né, chegar até aqui e muitos corações, muitas vibrações positivas que não estão aqui conosco fizeram parte desse processo, não só pelos queridos, né, executivos, enfim, pessoas que estão inseridas no mundo do trabalho, Dani, que nos incentivou desde Os sempre, convidados, sim. mas também a equipe de bastidor, né, os nossos parceiros, o próprio Rafa, que é produtor nosso, a equipe aqui do estúdio, a equipe da Uzi Tecnologias, nossas Sim. famílias também, né, e a nossa experiência de vida. Então, de certa forma, eu acho que a gente pode afirmar, né, que a presença de cada um dos entrevistados, né, do nosso podcast, né, que está amadurecendo, que está se aperfeiçoando, e também um pouco disso tudo, que a gente pode resumir numa única palavra, que já foi dita aqui por Tassiane, por Tassi, por Tatá. Está tudo aí, né? Enfim, mas Tá pros íntimos, a né? palavra é amor, né? Eu acho que tem um pouquinho de amor, de vivência, de racionalidade e de um desejo íntimo de cada um de nós que compôs, né, essa iniciativa, que ainda está florescendo, né, no seu tempo, né, essa semente, com uma base muito sólida que é o desejo de um mundo melhor e um desejo de ambientes profissionais, ambientes organizacionais
mais capazes de incentivar as pessoas a viver o seu melhor, né? Então eu acho que é isso que inspira, né? E aí os temas foram muitos, né? Hoje é review, né? Eu já vou ficar quieta aqui, mas foram muitos os temas relevantes e que fazem parte, né, da atualidade, das reflexões do mundo corporativo. Nós fomos desde a humanização essencial frente aos ambientes tóxicos, passando por governança, passando por segurança psicológica, passando por diversidade, e começamos, né, Dani, pelo autoconhecimento, né, pelo autoamor. Pelo Pronto, abraço à sombra. pronto. Gratidão a Começamos por vocês. isso. Gratidão a todos. Dani, Almatech Talk é seu. Bom, foram encontros realmente muito maravilhosos, porque a gente precisa ter uma noção que não passa mais pela compartimentação da nossa vida, né? Em departamentos específicos, casa, trabalho, embora a gente passe muitas horas da nossa vida, aliás, maior parte delas, no trabalho, né? Nós passamos a criar a nossa presença no trabalho do que a gente vive em casa. E dentro do trabalho a gente leva de volta para o nosso lar, né? Então, tudo isso, quando está muito compartimentado, a gente vive uma vida assim, difusa, ela não está ali concentrada, ela não está verdadeira, ela não está enraizada. Então, é importante que a gente entenda, não dá para misturar os assuntos, não dá, mas o ser é o mesmo. O ser que está ali presente, o ser que está ali sendo liderado ou liderando, ele vai estar vibrando uma determinada frequência, né, onde quer que ele esteja, que está conectado com tudo que ele é. Então, o autoconhecimento, quando ele é aplicado a si mesmo, ele vai espelhar, né, as suas benesses onde quer que a gente esteja. Então, hoje em dia, as empresas que não olham para esse tema de saúde mental e que não olham para esse tema também, né, os próprios líderes que não olham para os seus temas e para os seus lugares, digamos assim, os seus pontos cegos, isso vai aparecer diretamente no trabalho, seja na irritabilidade, seja na frustração, seja na forma de não ter ali uma capacidade de lidar com a equipe, né? Então, essas coisas não tem mais como separar, né? E eu acredito que o grande mérito desses programas todos que foram realizados foi trazer efeitos disso, começando por esse primeiro momento que a gente conversou bastante no programa comigo, sobre essa importância do que eu estou resumindo muito aqui, mas depois o perigo de não fazer isso, como é que isso se projeta, né, nos encontros seguintes que aconteceram com os outros convidados, né? Perfeito. E uma coisa que chama muita atenção também na sua fala, Dani, quando você coloca no seu podcast, você pergunta para aquele pai, olhando nos olhos dele com muito respeito e carinho, quem te marcou na sua vida, né? Quem você, no ambiente de trabalho, você reconhece como sendo uma pessoa digna de ser lembrada, de um exemplo importante. E aí a pessoa se tocou dizendo era alguém manso. Era alguém que tinha se buscado realmente esse processo de autoconhecimento. E a gente verifica o quanto o autoconhecimento, na atualidade, é um alimento. É um alimento para o nosso interior, é a capacidade de olharmos para dentro e de compreendermos que não é rompendo, não é com violência, mas é com um processo de autoaceitação, é compreendendo os meus limites, aquilo que eu preciso modificar para melhor, nesse processo de construção do autoamor, que eu consigo avançar num sentido melhor da minha vida. E aí é como você fala, ou seja, a minha vida não é compartimentada, eu sou um ser integral. A gente começa a compreender de uma forma mais holística o nosso papel social, o nosso papel em família, em sociedade, e a partir disso, certamente nós seremos também lideranças melhores, nós influenciaremos para melhor o ambiente em que nos encontrarmos, e o ambiente profissional é extremamente relevante para todos nós, não só porque a gente ali angaria o sustento, a gente tem também o nosso desenvolvimento intelectual, profissional, de carreira, mas por tudo que ele envolve, né? Porque, na verdade, a gente está imerso em uma organização que gera reflexos na sociedade, então qual é o meu papel nesse meio? E aí, se eu estou inconsciente de mim,
não importa o lugar. Muitas das vezes eu vou estar ainda sentindo vazio ou me sentindo mal, né, Dani? Então, trazendo aí para ti também, o que você sente nesse aprendizado, nesse processo? A gente sempre tende a olhar para essa ida ao mercado como essa ida para a selva. Isso. Essa Verdade. ida, né, para essa conquista, digamos assim, né? Vou trazer o mamute para casa hoje, quem vai trazer o Verdade. mamute? E na verdade, o planeta vem todo se modificando, conforme as coisas, né, estão avançando, a vida vai avançando, a gente vê que uma cooperação, um processo de vivência de valores e de virtudes no nosso dia a dia é aquilo que vai realmente ter um efeito melhor. Então, estamos aos poucos, como humanidade, migrando, né, num processo também civilizatório, numa certa medida, mas também do ponto de vista de novos códigos morais, né, que estão sendo colocados. Eu não estou falando aqui de moralismo, mas eu estou falando daquilo Sim. que realmente eleva a moral do ser humano e qualquer um, né, que esteja vivendo princípios éticos na sua vida, daquilo que ele gostaria para si, que ele quer para o outro, né, e não só por conta de uma relação de trabalho se dar um ou outro tipo de abuso, né, ou de conquistar um espaço em detrimento do outro, porque essa noção de unidade ela está ficando cada vez mais nítida, cada vez mais clara. E a base, o chão, onde a gente planta essas virtudes que realmente fazem com que a sociedade consiga evoluir dentro desse princípio, né? É a gente estar realmente ancorado nesse amor. Esse amor por mim, esse amor pelo outro e esse amor pelo todo. Então, algumas pessoas antigamente se referiam a isso como um conto de fadas, como se isso não pudesse, né, transpor para o mundo dos negócios, mas a gente percebe que o público consumidor também está a cada dia mais afiado, né, de olho, percebendo ali o que está acontecendo, buscando o quê? Coerência, né? Então a gente também tem que olhar muito seriamente para a questão do meio ambiente, né? Espero que um dia Miguel Setas possa vir aqui também. Nós estamos aguardando Miguel. Nós estamos aguardando, eu vou passar esse trechinho para ele. Sim, porque Miguel Setas. a vida, né, Ele virá. no meio ambiente, na nossa vivência, ela não está também apartada e compartimentada do planeta. Nós somos terra, nós somos meio ambiente, né? Então, acredito que esse cultivar das virtudes, ele acaba se mostrando dessa forma coerente para a sociedade, na cadeia de produção, né? Por exemplo, nos assuntos que a Giovana Donella trouxe aqui, ligados ali às raízes daquela empresa, que são, né, conectadas com o conselho. O que o conselho, quais são os valores, o que me faz ser feliz, o que me faz me sentir bem e vivo naquilo que eu estou fazendo, né? Então, são alguns dos assuntos que me chamaram a atenção aí nesse tempo. Pois é, e Andréia, sobre os conselhos, né, a importância da presença feminina também nos conselhos, como Giovana trouxe também muito bem, relacionado a essa capacidade de humanização e de um olhar mais amplo que a mulher muitas das vezes tem, e o quanto que isso pode auxiliar as companhias e as empresas na sensibilidade com relação a como as equipes estão sendo conduzidas e tratadas, porque nós vivemos realmente, como a Dani está colocando, a era da coerência. Isso. Então, não há como se ter equipes enganjadas se eu só tenho os meus valores e a minha missão pregada na parede, mas eu não vivencio isso. Isso tem a ver com o processo de autoconhecimento, isso tem a ver com a nossa saída desse imediatismo, né, de resultados a qualquer custo, porque resultados são importantes, mas a qualquer custo. Nós sabemos que, na verdade, não são resultados legítimos e levam a uma degradação do planeta, das pessoas, a uma insustentabilidade, né, que é incapaz de se manter, e a gente está vendo os reflexos disso na atualidade. E aí, André, a gente traz essa questão, né, da importância da governança e dos conselhos de administração das grandes companhias, das empresas familiares. Isso. Que bom lembrarmos, né, desta instituição que são os conselhos de administração, que fazem parte de um modelo, né, um conjunto de processos e princípios, que é o que define, né, a governança corporativa.
E os conselhos, eles têm protagonizado decisões diferenciadas, eles têm se preocupado não só por força de lei, apesar de que a lei se fez necessária, né, de um percentual mínimo de mulheres compondo os conselhos, mas também por absoluta necessidade e urgência, porque nós vamos aqui rapidamente, eu vou tentar fazer o link, né? Eu estava olhando aqui no celular, para quem está vendo a gente, né? Uma anotação que eu fiz, Dani, de uma fala sua, do nosso talk, que foi: não fomos educados para conviver com a nossa humanidade, Uhum. né? Uhum. Então, isso é tão forte, é tão relevante, que eu arrisco dizer, com o coração muito aberto e a minha mente também, para qualquer um que queira me contestar ou complementar ou me dar mais suficiência para afirmar isso, eu arrisco a dizer que essa falta de educação, para que pudéssemos conviver com a nossa humanidade, ela é o gatilho, o disparo de catástrofes corporativas, Sim. Sim, sem né? dúvida. Porque o que nós vemos, na verdade, é um conjunto de executivos, né? Eu vou usar aqui o C-Level, né? O nível Uhum. de CEOs, enfim, e acionistas também, que estão despertando após derrocadas muito severas, né? Eu não vou listar aqui, não vou falar o nome das empresas, porque os escândalos corporativos já são muito conhecidos, né? Mas o fato é que, e aí eu me remeto à professora Carla Furtado, né? Não tem É. jeito, porque ela colocou que está em elaboração, e isso até dentro de uma liderança da Organização das Nações Unidas, da própria OMS e outras grandes instituições, né, de influência mundial, está em desenvolvimento para uma previsão, na época que ela falou isso conosco, há um ano atrás, 2025, um processo, um registro de mensuração do impacto humano de um alto desempenho econômico-financeiro. Uhum. Porque a prioridade foi o meio ambiente. Então, estamos conseguindo chegar a um modelo de indicadores que demonstrem quais são os impactos ambientais. Já há alguma maturidade nisso, até por conta da urgência, porque, enfim, precisamos do planeta, né? E precisamos criar mecanismos para preservar e para permutar, né, o que a natureza tem para nos oferecer de energia, de qualidade de vida, enfim. Com responsabilidade. Muita. Uhum. Agora, vem aí um modelo, né, de avaliação de desempenho organizacional corporativo que nos trará o fator humano como elemento de aferição de impactos. Ou seja, tem a meta financeira, tem a meta operacional, mas qual foi o custo humano? Qual foi o impacto em vidas humanas que esta operação gerou? Isso em relação à saúde mental, em relação à qualidade de vida na família, enfim, a N fatores, né? E só para complementar, Por favor. quando você fala de derrocadas como organizações, Isso. mas e a derrocada pessoal, por exemplo, de quantos executivos nesse nível que estão realmente empresas que são até funcionais, mas que estão, né, tendo uma falência na saúde, na vida relacional, enfim, Perfeito. e na sua interação mesmo, né? Então, essas são outros níveis de derrocadas Isso. que acontecem por conta da nossa postura e da nossa coerência na vida corporativa. E a boa notícia, quem nos trouxe foi Zé Dias. Não é isso, Tassiane? Sim, Zé também trouxe para nós um ensinamento enorme, porque ele vivenciou essa alta performance. Ele esteve no topo, né, da Kraft Heinz, teve na operação na China, teve em operação dos Estados Unidos. Ele soube o que é realmente angariar todos esses resultados, mas é bonito quando ele diz, né, que quando ele se viu numa placa, num outdoor, ele falou, não sou eu. Square. Ele falou, não sou eu. E as pessoas, Então, né, que estavam essa questão de olhar para dentro,
do autoconhecimento, e isso que você está colocando muito bem, Dani, falando sobre a questão da responsabilidade social, que também vai aparecendo os padrões ESG necessários às companhias, que recebam não só a pontuação, mas que elas se responsabilizem pelo impacto positivo que tenham no planeta. E na sociedade, na comunidade em geral. E Zé Dias traz esse processo dele como líder e desse processo também de autoconhecimento e da solidão que ele sentia ao alcançar o patamar, né, cada vez mais alto dentro de uma companhia, o quanto que ele se sentia às vezes só, diante de tantas responsabilidades e a necessidade de realmente olhar para si também, para não falir. Tassiane, se me permite, Dani, e o bonito na fala do Zé é que ele colocou o despertar dele, né? Uhum. Ele percebeu que se ele não vivesse uma virtude fundamental, Dani querida, a da humildade, ele não caminharia. Então, a experiência que ele teve na China provou isso para ele. Ele falou, eu dependia das pessoas. Ele até brincava, ele falou assim, cara, se tu não for humilde agora, tu não vai ser nunca mais. Né? Enfim, então ele viveu muito a humildade. E viver essa humildade, essa humanidade, né, de ouvir, né, de acolher e também contribuir com as pessoas, transformou o Zé e fez com que o Zé saísse da Faria Lima e viesse para cá, para Chapada, né, para o centro, né, do nosso país e acolher, que é um centro de acolhimento natural, né? Então ele começou a transcender a percepção dele de vida, né? Enfim, um executivo de sucesso que fez uma carreira muito... E que continua E fazendo. que continua. Só que num novo modelo. Num novo modelo, equilibrando, né? Uhum. Todos os desafios existenciais para ele e as revisões de meta que ele nos apresentou também. Isso. A meta dele ser um bom pai, a meta dele ser um bom irmão, um bom marido, né? Um bom cidadão. E aí ele coloca que ele precisa administrar, ele recebeu convites para ser CEO de projetos, de iniciativas fantásticas que ele falou, né? Colocou para gente. E ele teve força para dizer não. Ele falou, porque isso pode me tirar essa condição que agora para mim é prioridade. André, né? se você me permite, eu Por favor. preciso trazer um Nosso gancho aqui bate-bola. importante, porque eu acredito que no último ano, a pergunta que mais vem ocorrendo assim, né, mais vem surgindo para mim é quanto é suficiente? Uhum. Né? E a gente tem essa noção de que a vida produtiva é mais, mais, mais. Só que se eu faço isso numa desconexão com o global, com o propósito, com o global, com o efeito disso na cadeia produtiva, né, até no próprio ecossistema mesmo, principalmente se a gente parar e pensar nessa relação. É importante gerar energia, claro, é importante a gente abrir espaço e produzir no campo, na agropecuária, o que for, né? Mas como que isso se sustenta? Perfeito. Quanto é suficiente? Porque se eu quero sempre ser o maior, o melhor e ter mais e mais e mais, né? Se isso tem uma sustentabilidade, uma coerência, ótimo. Agora, se isso está sendo feito de uma forma predatória, é lógico que isso vai, né? E isso é só uma escala global, né? Um pouquinho mais projetada no externo e no que a empresa está gerando em sociedade, mas na vida do empresário, na vida, né, do executivo, quanto é suficiente? Eu acho que essa é a pergunta que fica desse ano. E para mim, o que me trouxe o chão para poder chegar nessa pergunta depois desse tempo todo foi a palavra mais falada em todos os entrevistados foi humildade. Não foi? Foi sim. Eu comecei falando de humildade no sentido da gente conseguir descer do pedestal, que a gente acha que todo executivo, né, tem que estar ali naquela postura, eu sou o tal, eu tô lá no pedestal, né? E como é que eu desço desse pedestal? Porque aqui no pedestal é muito solitário, nada acontece, não tem interação, não tem troca, não tem crescimento. Como é que eu desço? Eu volto para cá, né, para o chão da realidade, para o humus, que vem humildade, terra e que me coloca numa postura de eterno aprendiz. Enquanto CEO ou enquanto estagiário que está começando. Né? E aí, quando a gente começa a se colocar assim,
a gente vai percebendo que todo excesso gera uma necessidade de compensação. Sim. E para mim, essa compensação que vem é justamente quando eu encontro essa pergunta: quanto é suficiente? Será que já não está tudo aqui? Exato. Porque esse mais É. gera aceleração, Isso. Uhum. gera desconexão, Isso. gera burnout, né? Gera equipes, enfim, a necessidade, por exemplo, de maquiar, né? Balanços empresariais Exatamente. que geram um burnout corporativo. Exato. Né? E contamina a organização. Não, a organização, a sociedade, porque queima todo mundo que está junto e Isso. queima a sociedade também. Vou me valer mais E uma prejudica, vez. né? Prejudica toda a corporação, as equipes, os trabalhadores. E aí não tem como Os não se sistemas lembrar. humanos, era só isso que eu ia te dar a deixa. Os sistemas Dos humanos sistemas estão humanos. adoecidos. É. E aí nós não construímos um ambiente de segurança psicológica, como a professora Carla Furtado traz para nós, dizendo que a base da segurança psicológica para a construção de um ambiente de trabalho saudável é a humildade. É o líder ter capacidade de dizer também, não sei. Isso. Não sei como lidar com isso agora. Continua aprendiz. Exatamente, não perde o espírito de aspirante. E essa frase também eu vi de Bernardinho, né, que é um grande técnico nosso na área esportiva. Maravilhoso. Quem também. sabe um dia Bernardinho. E ele fala, quando a equipe perde o espírito de aspirante, ela começa Como assim, aspirante? É esse espírito de aprender, né? Buscar aprender sempre, né? Então, é exatamente isso que a gente está tratando aqui. E é um processo que também parte da humildade. E eu lembro de Rossandro, quando ele diz sobre isso. Quando ele fala exatamente sobre essa sensação de o quanto a gente não basta, o quanto que não é suficiente, e aí o teu corpo já está dizendo, não é mais para eu estar aqui, eu já não quero mais estar nesse lugar, e aí parece que eu não consigo reconhecer aquilo que eu preciso dizer não. Os limites para mim mesma, dentro de um processo e uma perspectiva de auto-amor. Ou seja, porque dizer sim somente não significa que você está indo por um caminho de acerto ou de equilíbrio. Muitas das vezes... não é sustentável, né? Exatamente. Não é sustentável e muitas das vezes a gente se perde, né? Então... vai espalhando energia. E quando a gente vê, não tem chão. A gente se perde da nossa essência. Eu queria dividir com vocês, se vocês me permitem, essa expressão que Dani trouxe, e que de fato está permeando todos os nossos talks, né? Que é a humildade, lembrando da humildade que é grandeza, que foi colocada no né? Na nossa conversa. A humildade... Explica a humildade que é a grandeza, A humildade que é a grandeza, porque quando você percebe que o entendimento da humildade como sendo um espaço fértil para você acolher visões dos outros, visões diferenciadas, que não necessariamente são aquelas que você entende que devam ser, quando nós nos permitimos esse tipo de conduta, nós estamos ampliando o nosso campo de saber e, ao mesmo tempo, dando oportunidade para que aquela ideia que a princípio não era considerada passe a ser e floresça. Uhum. Então, ao meu ver, na minha interpretação, que pode ser muito aperfeiçoada e é precária dentro dos meus limites, eu penso que é grande, quando é ser grande, né? Quando nós nos permitimos ouvir, nos permitimos viver o olhar do outro, que é muito difícil. Porque a gente vem até com a ideia da coerência, né? A gente vem construindo um amadurecimento. E aí, de repente, o outro lê um amadurecimento. Dani, você ensina muito isso pra gente. Não, peraí, o outro não é agressivo. Calma, ele só não descobriu ainda como transformar, né? Essa assertividade. Transformar essa energia dispersa lá que está como indo para fora esse como botão de volume, né? É o botão de volume, perfeitamente, tá? É isso. Então, eu penso que isso é ser grande, né? Mas, enfim. A postura de aprendiz, porque quando você tem essa visão, você tem um campo para caminhar que é interminável, ele é grande, ele é imenso, né? Lá no pedestal você só fica lá em cima preocupado e normalmente com uma lança embaixo para ninguém te derrubar de lá de cima, entendeu? Você fica só... E quem nos ajudou muito, eu queria
Tassiane, te pedir, dentro da tua dinâmica, para nos lembrar do nosso querido Gilberto, né? Sim, Do Gilberto Lima, sim, que trouxe para a gente, e ele hoje está sendo muito demandado, né? Gilberto traz para a gente o mundo, a evolução tecnológica com a evolução espiritual. Ele exato. articula essas duas dimensões da nossa humanidade, né? Então isso é muito lindo. Sim, Gilberto traz para nós essa capacidade de unirmos, né, sob o ponto de vista ético, responsável, sob uma consciência também crítica de como utilizar a inteligência artificial, ou seja, aquilo que as novas tecnologias estão trazendo para nós, quanto que elas podem fornecer também de bem-estar, de qualidade de vida, mas para isso nós precisamos olhar para o nosso processo de autoconhecimento, porque não dá para brincar de Deus, como diz o nosso querido Gilberto, com uma tecnologia tão avançada, sem termos essa base crítica, essa consciência de como utilizá-la para melhor, respeitando as normas, as regras, respeitando o ser humano e a Ancorada em própria... virtudes. Exatamente. Isso. Ancorado na nossa essência. Uhum. Porque eu acredito muito nisso. Eu acho que todas as vezes que a gente se afasta da nossa essência, a tendência é a gente encontrar o sofrimento, não para que a gente permaneça nele, mas como uma luz de alerta, capaz de fazer com que a gente se volte para aquilo que somos nós mesmos. Então, às vezes a gente se espalha, às vezes a gente quer muito, às vezes a gente não encontra saciedade em nada, e quanto mais, e aí nos tornamos, muitas das vezes, escravos dessa situação. E predadores. E predadores Isso. também. Das situações difíceis, das situações extremas. Uhum. E a vida e a natureza têm nos ensinado muito sobre isso, né? Uhum. Sobre voltarmos para nós mesmos, voltarmos para dentro. Dani? Fica vindo aqui toda hora na minha mente uma história que eu vi uma vez de um chefe indígena que ele um dia foi levado a Nova York, e ele vendo ali aquela quantidade de murais, aquelas imagens todas assim, ele olhou e vendo aquela correria, aquela coisa toda, ele falou: não, mas onde estão as suas mulheres? Onde elas estão? Né, para dizer para vocês quando é suficiente, quanto é suficiente e Uhum. quando. Então ele conta, né, que na tribo dele, quando havia um período na natureza de uma certa época que tinham mais animais de uma determinada espécie que todos podiam caçar. Ok, até que chegava um momento em que as mulheres, em conexão com isso, elas falavam, né, para os caçadores: olha, agora foi suficiente, a gente vai focar em outro espaço. E assim, essa conexão com algo que precisa se sustentar em conexão com a vida. Porque senão Isso. a vida, ela se esgota, né? A gente sabe que o planeta ele é muito resiliente, ele se refaz, a gente sabe que tem ciclos, a gente sabe disso tudo. Só que não é só do ponto de vista de sobrevivência do planeta, porque tem muita gente que até hoje contesta, né, esse esgotamento, que acha que o planeta, né, a humanidade vai passar, o planeta não. Então tem uma parte de mim que concorda com isso. Ainda assim, por que a gente queimar todas essas etapas, né, e se abandonar à exaustão, à aceleração, né, e deixar de viver? E deixar de fruir a vida, de aproveitar, de estar em família, de viver todas as histórias. Então, eu acho que a busca hoje é de equilíbrio, é de autorregulação, é de consciência, né? E é de percepção que as coisas não são, sabe, só mais. Eu acho que a gente precisa ter, como tudo na vida é cíclico, um ir e vir, né? Um momento que a maré é cheia e depois ela esvazia, né? Então, como é que a gente encontra essa autorregulação também na nossa vida produtiva? Porque tá aí, Andréia, a saúde mental, que já vinha sendo comprometida desde o advento aí também especialmente, né, da chegada aí dos smartphones, dos nossos excessos todos com tela. Mas com a pandemia, isso foi muitíssimo intensificado, né? Sim. E, ao mesmo tempo, voltamos muito para dentro de casa, né? Então parece que o problema já veio meio que com a solução. Ao mesmo tempo, a quantidade de reuniões que foram marcadas parece que duplicaram. E aí depois a gente começa a perceber, pera, as pessoas não aguentam mais nem olhar no WhatsApp de vocês no final de semana. Vocês perceberam uma queda? Sim. Sem dúvida. Sim. Por quê?
a gente está se autorregulando. Isso. Eu não sei se vocês lembram quando os e-mails surgiram, né? E aí todo mundo ficava mandando notícias por lá e mandava. Hoje em dia, o e-mail ele é pontual. A Isso. mesma coisa o WhatsApp. Agora o WhatsApp está cada vez mais pontual. Então, as tecnologias, como o Gilberto disse, elas vêm. Agora, se elas não estão conectadas com essa base, né, também de valores e de virtudes, aí quem manda em quem? A gente tem que parar e pensar quem é que vai nesse caminho aí, né, ajudar a autorregular para que isso esteja a serviço da humanidade e não o oposto, que é o medo de todo mundo com a inteligência artificial, né? Exato. E isso vem, literalmente, não tem outro caminho que não seja coerência com o autoconhecimento. Sem dúvida, Dani. E é maravilhoso te ouvir nesse sentido, porque também o Gilberto falava, né, e abordava no podcast dele exatamente sobre isso, sobre essa importância desse processo de autoconhecimento e desse né, desse coeficiente espiritual que todos nós podemos desenvolver, né, até baseado nos estudos da professora Dona Zorra. E ele trazia também essa questão dessa consciência. É o emocional. Que é o emocional e o spiritual, esse o QS, que é a inteligência ética. Exato, né? Que é uma inteligência capaz de adaptar-se, ter a capacidade de flexibilidade também, de pensar o diferente, a empatia, a resiliência agregada, mas também essa consciência de como nós podemos utilizar os instrumentos que nós temos hoje a partir dessa consciência ética, dessa percepção de que nós podemos promover o melhor ao coletivo e não só sozinho, que não vale a vitória sozinho, como diz a professora Carla Furtado também no seu podcast. E aí a gente vai lembrar também do Rossandro, porque o Rossandro ele fala sobre a educação emocional, a educação dessas pessoas que hoje lideram as companhias. E ele tem uma fala muito bela também, entre tantas que ele fala, né, que são belíssimas. O Rossandro, a gente também ama demais ele, né? Ele além da liderança dele, do exemplo de vida, né, da competência técnica que ele tem, falando da cadeira dele, né, da expertise da área de psicologia, ele diz sobre essa importância da educação emocional desses líderes, que eles não receberam. Isso. Então, muitos deles também estão inconscientes com relação ao seu processo. E aí entra tudo que você falou, Dani, da importância desse processo de autoconhecimento, exatamente no desenvolvimento dessa liderança, para que ela possa se tornar uma liderança saudável, uma liderança com consciência saudável, né? Como nós também trazemos na nossa abordagem, na nossa formação no Líder Alma, mas sobretudo dentro dessa perspectiva de eu olhar para dentro e a partir da minha educação emocional eu conseguir liderar melhor as minhas equipes e também me liderar, ou seja, ser capaz de me autogerir. Uhum. Porque nós precisamos muito disso hoje, ou seja, para eu prevenir um processo de burnout, eu sei que muitas das vezes, inúmeras vezes, as pesquisas demonstram isso, os sistemas humanos estão adoecidos e as organizações levam seus colaboradores a isso. Mas o que eu posso fazer também por mim, para que eu possa evitar ou prevenir esse processo, verificando que eu estou em um ambiente tóxico e eu não posso ainda sair dele, transitar dele, ir para um outro. Ou o que eu posso fazer para que eu possa realmente desenvolver a coragem de transitar de carreira, ou seja, de abraçar algo novo, que eu preciso desenvolver de competências emocionais internas para exatamente seguir aquilo que está mais alinhado à minha essência. Então, isso tudo perpassa pelo autoconhecimento. Isso. Sim, me faz pensar muito também em empresas como Sabin, né? Que recebeu aqui no último Alma Tech Talk a Marli Vidal, né? E ela fala justamente também dessa celebração da diversidade. Exato. Né? Como algo que, ao invés de impactar ou dar trabalho, na verdade enriquece e faz com que a empresa seja realmente algo, né? Ao mesmo tempo que tem as tóxicas, tem aquelas que se engrandecem na diferença, na diversidade. Eu acho muito lindo, né? Que a Marli trouxe, Andréia. O propósito, né? Tassi, acho que você ia colocar nesse sentido, do cuidar de servir pessoas e cuidar de pessoas, e é um case exemplar, né? O Grupo Sabin para todos nós.
O Grupo Saving, sem dúvida, é a demonstração de que nós podemos ter esperança, de que existem sim companhias sérias, de que existem empresas que estão se empenhando nesse ambiente de trabalho mais saudável, mais sustentável, e nos cuidados humanos, que são permanentes, eles não param, né? Não é com um único programa, não é com uma única palestra, mas é um trabalho de construção de longo prazo. E a Marli, quando traz a história do Grupo Saving, né, ela fala desse cuidado com cada um deles, com cada um dos colaboradores, e é impressionante, né, André? Quando a gente chega no Saving, para ser atendido, vai desde aquele colaborador, mesmo ou um terceirizado, ou mesmo do balcão, até a pessoa que vai colher o seu sangue, até a pessoa que vai fazer os seus exames. Eles estão sempre bem, eles estão sempre sorrindo, eles nos recebem muito bem. Né? É muito difícil você encontrar, uma vez ou outra a pessoa pode até se deparar com essa situação, que é também natural, mas a gente verifica uma constância num trabalho sólido, construído nessa saúde existencial, nessa saúde mental. Né, num ambiente mais saudável. É uma mentalidade corporativa, uma cultura que começa no conselho, né? Exato. Começa ali nos valores ali dos empreendedores, e isso, gente, até pouco tempo atrás ainda tinha, né, então anos 80, né, uma compreensão de que isso significaria um impacto menor no lucro. Isso dá trabalho demais, investir em RH, dá trabalho demais, investir em gestão de pessoas, dá trabalho demais, investir em autoconhecimento. Como assim? Agora, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que me autoconhecer? É lógico que isso tem diferentes proporções e diferentes formas de lidar. O que é importante é a gente observar o efeito do ser que eu sou na empresa onde eu estou e nas pessoas as quais eu lidero, e que o mundo todo está chamando isso, está todo mundo falando disso, não como uma coisa, o politicamente correto, chato, não, é o sustentável, o possível, aquilo que vai trazer felicidade, qualidade de vida, alegria, resultado financeiro, né? Total. Resultado financeiro, lucro, sustentabilidade, governança, longevidade das organizações, exatamente, resiliência das organizações. O Gilberto, ele trouxe um exemplo incrível de longevidade, não foi? Ele trouxe da Panasonic, quando ele dá o exemplo. Falou da Panasonic, do pensamento oriental. Pensamento catedral que Setas traz também no livro dele, né? E do planejamento para 150 anos. Isso. Mas eu queria só, se você me permitir, lembrar que o professor Alexandre de Micheli, que é um PhD em ética e em governança corporativa, e é um ser humano, né, junto com a esposa dele, com a professora Ângela Donadio, né? São seres iluminados, os dois. Verdade. Enfim, eu sou suspeita porque eu sou fã dos dois. Mas o professor Alexandre de Micheli, ele... né, a Siri aqui querendo... ele coloca pra gente o ESG, o ISD, né? E ele nos diz que o S, que seria o social, que o S é de ser humano. Verdade. Que o nosso foco... Verdade. Né? E aí, no próprio IBGC, né, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, nós participamos de formações que nos apresentam o ISD, né, o ESG, o ambiental, esses pilares, né? Ambiental, social e governança, que o professor Alexandre diz que o S é de ser humano, como um modelo de gestão, que ainda não é plenamente vivido e reconhecido nas organizações. E deve ser considerado como um modelo de gestão. E aí eu estou destacando isso também para trazer não só a contribuição que o nosso querido Gilberto nos trouxe, né, mas também a visão que Rossandro compartilhou conosco, né, da questão da alta liderança, que foi criada por uma família tóxica, quer dizer, eles nunca tiveram a experiência de um ambiente diferente desse, então acham normal punir, entendeu? Agir de uma forma ostensiva. E aí ele traz também a questão da diversidade quando as novas gerações, que já tiveram outras experiências, outras vivências, e que são afeitas a um modelo de convivência mais fraterna, mais compartilhada, que questiona mais esse quanto mais e para quê. Quanto é suficiente. Quanto é suficiente, né? Quando adentram numa organização que tem esse modelo comando e controle, né? E meta,
né, nesse ambiente ostensivo de resultados, e eu diria, né, equivocado, e já se provou que eles não admitem isso de jeito nenhum. E que é o que os RHs e muitos estudiosos, né, das organizações estão dizendo e promovendo, que será que a GESEM, né, a geração geração Z, eles estão dando trabalho, ou eles estão nos oferecendo um novo paradigma para repensar os processos organizacionais? Eu acho que tem questões dos dois lados, e aí eu vou devolver para a Tassiane, que fez considerações belíssimas no encontro com a própria Marli, porque Marli Vidal, do Sabin, nos trouxe, né, a beleza da estrutura, né, de governança e de gestão que eles têm, e a prioridade pessoas, né? Os resultados financeiros do Sabin, por favor, leiam os relatórios dos annual reports deles, porque são gigantes e brilhantes e consistentes e continuados. E é lá também que nós temos as maiores premiações de referência na gestão humanizada, né? E aí eu devolvo para quem já fez considerações luminosas, que está nos conduzindo aqui agora, sobre essa convivência harmônica das gerações nas organizações. Sem dúvida, as gerações têm muito a agregar umas às outras. Temos sempre muito que aprender uns com os outros. E as gerações mais novas podem aprender com aquelas pessoas que têm mais experiência, e nós também que estamos começando a carreira, aprender com os outros e também ensinar. Eu acho que a abertura para o aprendizado, aí a gente volta ao ponto, humildade. Isso. E volta a um outro ponto também relevante, importantíssimo e fundamental, que é propósito. Que é o que a professora Carla Furtado nos traz no seu podcast, também a Marli, quando ela fala do propósito do Sabin. Quando ela fala dessa importância de cuidar das pessoas. Ou seja, não é só o meu cliente que é importante, o meu público interno também é importante. E aí eles dão relevância a isso e sabem que isso compõe uma meta um resultado, uma meta bem cumprida e íntegra. Ou seja, ela foi bem construída, ela não foi construída, infelizmente, né, a gente vê companhias que constroem sobre corpos humanos. Como a Carla traz também um exemplo bem forte nesse sentido, no seu podcast. Ou seja, compreender a importância dessa convivência, da interação entre as gerações, que tem também muito a agregar umas às outras. E é como o André está falando, ou seja, ao invés de se olhar com preconceito para os perfis mais jovens, deve-se olhar também para ouvi-los. O que esses jovens estão trazendo para nós e nos enriquecendo também? O que eles estão trazendo de lições importantes para que a gente possa olhar para esse processo de autocuidado? Eu vi uma fala da Luísa Helena Trajano, e ela falando que eu não gostava de falar para os meus filhos que eu estava saindo de casa para ganhar dinheiro, porque eu estava deixando eles em casa, e aí aquilo gerava uma sensação ruim nos filhos, ou seja, que dinheiro é esse que está tirando a minha mãe de mim? Né? Então ela não gostava de dizer isso para eles, né? Então ela falava diferente: olha, a mamãe tá indo, construindo uma carreira, tá trabalhando, a mamãe tá aqui com vocês. Então ela tinha uma forma de abordar muito mais acolhedora, né? Ao tratar com os filhos, por exemplo. A gente está falando de lideranças femininas também, que é extremamente relevante na atualidade. E ajudando mulheres a ficarem melhor com elas mesmas, autoestima feminina. Autonomia, que nos é tão fundamental também nos dias de hoje. Então, tudo isso, e trazer as novas gerações, trazer visões diferentes, compõe a diversidade. E essa capacidade de ser flexível, essa capacidade de adaptação, como é colocado também no Fórum Econômico Mundial, como um dos elementos e uma das características fundamentais na atualidade, tanto para empresas resilientes, empresas éticas, também quanto para aqueles trabalhadores, empregados, aquelas pessoas que compõem a organização. É uma característica hoje muito relevante e fundamental. Mas a diversidade é colocada como norma. E aí, de novo, a professora Carla Furtado, quando ela diz, olha, a diversidade é lei. É o que é certo a fazer. É o que é certo a fazer. Não, é uma norma, porque ela deriva do processo natural da vida. Isso. Então, se a gente olha para os nossos sistemas humanos, para os nossos sistemas ecológicos, para a forma como o planeta se reequilibra, tudo está interligado. Então, todas as vezes que a gente deixa de ouvir o outro, todas as vezes que a gente rompe as coisas, todas as vezes que a gente não busca a construção de pontes,
A gente ou acaba isolado, ou acaba se sentindo muito vazio, ou a gente acaba tombando, né, em um processo autodestrutivo, ou um processo em que eu não consiga mais me reencontrar, me ligar à minha essência. Então, isso tudo tem a ver também com essa construção de propósito nas organizações e nessa questão para as novas gerações, porque as novas gerações são muito vinculadas a isso. Não é só ganhar o dinheiro pura e simplesmente, não é só o bônus no final do mês. É por que eu estou trabalhando ali. E o que isso vai me levar e qual o impacto relevante e positivo isso vai gerar na coletividade. Porque se for o dinheiro por dinheiro, eu vou ganhar de outra forma. Então, os jovens, eles estão pouco afetos a uma necessidade de estabilidade, por exemplo, como tinham as outras gerações. É a história de viajar leve, né? Não quero ter carro, quero ter Uber. Não quero ter casa de praia, eu tenho o Airbnb. E por aí vai. E fenômenos, né, que vão acontecendo no mundo corporativo, como a gente viu recentemente, aí tem contestação, mas tem a Quiet Ambition, né? Literaturas, periódicos da área de recursos humanos, né? Enfim, estão trazendo muito isso, né? Falamos ano passado muito da Quiet Quitting, que é o antigo presenteísmo, né? O indivíduo, né? A pessoa está no ambiente de trabalho produzindo zero ou quase zero, ou seja, ela está se autodemitindo, né? Ela está se demitindo silenciosamente, a tradução do termo, né? A Quiet Quitting, e agora a Quiet Ambition, para a geração Z, que é a não ambição. Existe, eu vou até fazer uma colocação aqui cuidadosa, existe uma corrente de estudos e publicações na área de recursos humanos que estão dando conta de que esses jovens, eles não têm ambição de ocupar posições, que eles preferem a qualidade de vida, preferem alternativas a ter que assumir uma cadeira para viver um nível de pressão absurda e assumir um nível de responsabilidade muito alto, coisa que o dinheiro para eles entendem que não paga. Tá? Eles preferem a qualidade de vida. E não são todos, né, André? Não são todos, porque aí tem uma outra corrente que vai dizer que os jovens, que muitos jovens, eu acho que existem realmente esses dois perfis, né, ou até mais, quem sabe, certamente, que são extremamente ansiosos e chegam numa empresa hoje como estagiários, amanhã já querem estar em posição de diretoria. E isso está trazendo um volume, uma demanda para os gestores, para as lideranças e para os próprios RHs que eles nunca esperavam que fossem ter. Né? Então, assim, esse balanceamento que Tassiane nos traz, essa maturidade positiva, flexível, de combinar estas visões, a necessidade da escuta, da segurança psicológica para as partilhas, né? É fundamental. Explica um pouquinho, André, da segurança psicológica, porque para quem está vendo só hoje, né, esse podcast é legal. É muito lindo esse conceito. Na verdade, segurança psicológica, a gente aprendeu com a professora Carla Furtado, nós somos certificadas, né, por uma formação que o Instituto Feliciência nos ofereceu, né, e ela nos trouxe, né, nos apresentou os dois principais autores do tema hoje na atualidade, que é a professora Amy Edmondson, com Organizações Sem Medo, o livro dela já traduzido para o português, né? E o professor Timothy Clark, que trouxe o conceito dos estágios da segurança psicológica, muito ouvido por diversos segmentos empresariais, trazendo mais o aspecto da necessidade da segurança psicológica para inovação. Mas aí eu volto um pouquinho para a professora Amy, né, Amy Edmondson, porque ela nos fala, né, nos traz organizações sem medo. E ela nos coloca que a segurança psicológica é um construto, né? Não é só um conceito, isso já está estudado, investigado, provado, porque ela nasceu em 1964, mas chegou no Brasil em 2020, praticamente, assim, pelo menos desses autores, né? A professora Carla faz essa referência. A segurança psicológica é aquela condição organizacional ou numa equipe, né, em que as pessoas se sentem à vontade para correr riscos interpessoais, né? O que isso significa na prática? Então, numa equipe, o nível de confiança das pessoas na liderança e vice-versa é tamanho que elas se sentem à vontade para expressar as suas ideias, para apresentar o que aprendeu com um determinado erro,
para apontar um erro que elas estão percebendo e o outro não se melindra com isso e os dois se unem para construir soluções, né? Então, Eu gosto muito de lembrar daquele seu conceito que você trouxe num dos treinamentos que a gente fez, e que você pega o erro e você vira a bolsa e joga tudo que está fora ali daquela bolsa. Isso, exatamente. A questão do erro é porque ele é da natureza humana, da natureza do aprendiz que somos nós, independente dos nossos títulos. E nos leva para mais perto dos nossos acertos. Exatamente. Então, assim, historicamente a gente aprendeu que não podemos errar. Só que diuturnamente nós cometemos erros. Isso. Então a gente precisa despertar para essa condição de fazer um bom uso dessa experiência, porque ela é inevitável nas nossas vidas, né? E aí é que a gente faz essa exemplificação. Pega o erro e tira tudo que ele te trouxe, porque criou algum desconforto, criou algum incômodo. Então, se criou desconforto, criou incômodo, custa caro e, portanto, caro emocionalmente, mentalmente, fisicamente, né? Organicamente. E também empresarialmente. Empresarialmente. Então, peraí, nada de esconder o erro, nada de fugir do erro. Fazer a autópsia. Vamos abrir, vamos investigar qual foi a causa, em que momento a gente falhou ou não observou. Por que aconteceu, né? Examinar as estratégias de planejamento, onde houve a falha, e isso nós só conseguimos construir por conta da segurança psicológica. Um ambiente psicologicamente seguro e aberto. Um ambiente psicologicamente... Para falar disso sem se sentir humilhado, sem se sentir como, eu errei, me demita. Porque humildade. Exatamente. Isso. E a base da segurança psicológica é a humildade. Que fala o que para nós? Professor Timothy Clark, todos do MIT, né? Tanto a professora Amy quanto o professor Timothy. Ele nos diz que um ambiente psicologicamente seguro é onde a vulnerabilidade é premiada e não punida. Não sou eu que estou dizendo, é o professor Timothy Clark, né? A professora Amy Edmondson, que hoje mesmo eu compartilhei um post dela maravilhoso, né? Onde, na tradução do inglês, né? Ela fala o seguinte, aprendemos que, é muito comum, né? Aprendemos que na liderança você tem que chegar com soluções e não com problemas. E ela fala em seguida. Try to this. Tente assim, né? Tente isto. Traga-me problemas. E, se possível, soluções. E ela diz em seguida que o primeiro é mandatório para uma boa liderança, né? Traga-me os problemas. O segundo é opcional. E, se possível, soluções. Porque aí é muito fácil liderar, né? Você só traz soluções, tá? Não. É claro que a gente vai ter que administrar problemas juntos. Diálogo. Né? Diálogo, construção. O não saber. Exatamente. O aprendiz que todos somos. Não temos como antever. E aí, professor de Miceli, de novo... Ele posta isso muito bem numa curadoria impecável de conteúdos que ele faz, né? Ele coloca que sistemas muito rígidos, sistemas de planejamento estratégico com muitos indicadores, muitos números, muitos controles, né? Muito rígidos, tendem a levarem a organização à falência, não é nem a falência que ele coloca. Ao não cumprimento, né? Ao não cumprimento e ao desvio do excesso de controle. E a necessidade de maquiar e a necessidade de maquiar, eu queria usar uma palavra aqui mais forte, que é o que me alienar da realidade, porque... Que é violentar as nossas próprias consciências. Violentar os nossos princípios éticos. Porque aquilo ali é humanamente impossível cumprir. Ou isso, ou você vai se alienar da realidade e maquiar uma coisa que não tem. Então, assim, e aí a pessoa vai ter que maquiar, porque se não fizer isso, ela vai ser demitida, porque se não fizer, não vai ter a meta, não vai ter o bônus, não vai ter. Sim. Perceberam? Então, adoecimento pleno. Sendo que as organizações longevas e resilientes e que dão os melhores resultados no Brasil e no mundo, elas operam em outro modelo. Elas operam num modelo de liderança sadia, segura, saudável.
É uma velocidade de cruzeiro, André? Aquela coisa que vai Porque aí a gente tem constante. um amálgama, um alicerce dessas organizações que prosperam em todas as dimensões, econômica, social, ambiental, enfim. O alicerce delas é a confiança. O alicerce delas é a segurança psicológica nas equipes, nas lideranças. O alicerce delas é o bem ao outro, que é o bem que volta para mim, como gestor, como líder, né? Então, é um compartilhamento de propósitos sadios, lúcidos. E a gente falou de coerência num mundo VUCA, BANI, TUNA, né? Que é volátil, incerto, complexo, ambíguo, Na era da né? complexidade. Na Nós era da estamos falando sobre a era da complexidade, né? complexidade. Felicidade na era da complexidade, professora Carla Furtado, né? Livro dela. Num mundo que é ansioso, não linear, incompreensível e turbulento. E tá certo falar de coerência. Porque a coerência é com o quê? Com o que nós somos. E essa Com a nossa diversidade. essência. Porque é isso que vai nos dar a plenitude de Sim. ser, de viver. Porque o que explica um vazio existencial de quem chegou no máximo do que a sociedade espera que chegue? Que é numa posição de presidente, numa posição de direção. Exemplo, né? Usando esse referencial, com família, com todo o protocolo. Não, se a pessoa chegar nisso aqui, ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa realizada, né? E aí, quantos de nós sabemos, né, que chegam para nós depoimentos de que por que eu fiz tudo isso aqui e hoje eu não sou feliz? Porque disseram que eu ia ser feliz se eu fizesse isso tudo aqui. Por que eu não sou? Porque nós não somos isso. Nós precisamos utilizar estes recursos que aqui estão. É o meu ver. São os aprendizados. Chegamos novamente àquela pergunta: quanto é suficiente? Exatamente. Né? Porque se você for ver um ser humano, os momentos em que ele é mais feliz, será que é quando ele está, né, acumulando mais coisas? Enfim, é sempre uma visão deslocada para o futuro. Ou presa no passado. Exato. Né, mas nunca aqui, presente. No presente. Né? E que é um presente, essa palavra é incrível, porque ela é um presente e aqui estamos, né, 3 amigas profissionais conversando e é tão gostoso ter esse momento, né? Então, o que a gente pode estar dentro de nós, e eu falo assim, como nós 3 mesmo aqui, o que a gente está nesse momento pensando, o que me falta ainda? O que me falta ainda? Será que falta? Pois é. Né? Isso, eu sei que Tassi precisa chamar a palavra para ela para fazer o fechamento por conta do nosso tempo que já foi, né? Mas eu queria colocar para vocês também um aprendizado, né? Existencial e que faz parte de todo esse conjunto de saberes, de troca, né? De partilhas que a gente teve pelos nossos conteúdos e por tantos outros conteúdos lindos que a gente tem disponíveis hoje, né? Nas redes sociais, enfim, nos canais que a gente sabe que são canais que vibram a luz, né? Que vibram o bem, do aprender a lidar com o propósito como sonho e o aprendizado do ser, né? Do si, que nos torna potentes, né? É a nossa potência interior nos fazendo conviver com o E, Dani, não do quanto mais, né? Quanto mais precisa, mais combinar as nossas potências realizadoras. Então, podemos nos permitir abrir caminhos, doar esses caminhos para que outros prosperem com ele e experimentarmos outros espaços de vivência, seja no ambiente profissional, na vida, né, afetiva, enfim, todos os campos da vida em sociedade, e depois nos reencontrarmos novamente nos mesmos espaços, sendo que o norte é o mesmo, nos tornarmos seres humanos melhores, mais capazes de amar e fazer o bem. Aí, às vezes, a gente tem que conviver com essa dimensão de atuação e com uma outra. Você sair da competição e ir para a cooperação que cresce, que se expande. E sai do isso, ou eu, ou o outro. É eu,
o outro. Isso, querido. Lindo. É isso. que é o coletivo, né? Como a Sim. professora também Carla Furtado nos traz. Não vale a pena a vitória sozinha. Não. A vitória genuína, a vitória verdadeira é em conjunto, é no Isso. coletivo. É isso. Que fique uma homenagem a ela, né, Tassiane? É, Porque verdade. ela estamos fez a vibrando passagem logo muito. depois, né, da gravação. Foi um Foi. AVC que Foi atirou uma das últimas da entrevistas nossa que ela convivência. deu, foi para a Almatec, e nós tivemos uma formação com ela brilhante, né? O Instituto Feliciência, é importante que se diga, tem um trabalho técnico exímio, muito qualificado, de formação de lideranças, de gestores, e levando exatamente todos esses conhecimentos que nós aqui tangenciamos também e trouxemos com muita honra, com muita leveza também, com muita gratidão a ela. Isso. Ela E a segue gente- viva aqui na Com Almatec, certeza. né? Muito. Com Nossa certeza. admiração e carinho imenso Com certeza. para Alguém ela, vibrando para ela e para a obra que ela deixou. com certeza, sem dúvida. E falar sobre o ser humano é isso, né? A gente sempre tem essa sensação positiva, bela, a importância de estarmos aqui no presente, a importância de construirmos valores perenes, de construirmos aquilo que realmente fica ao longo do tempo. E nós precisamos nos questionar, e você em casa também, quando estiver empreendendo, quando estiver liderando equipes, qual é o legado, o que podemos deixar para a humanidade, para a coletividade, como podemos construir juntos dentro de uma perspectiva cada vez mais coletiva, holística, de sobriedade, de equilíbrio e bom senso, para que a gente possa desenvolver cada vez mais as nossas organizações e ambientes profissionais para melhor, sabendo que a liderança começa dentro de nós mesmos, a partir da capacidade que temos de nos conhecer e nos amar, amando a cada um que nos envolve, aqueles subordinados, os nossos pares, e entendendo que é melhor cooperar do que competir. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço e a nossa vivência, essa partilha maravilhosa, esse bate-papo tão engrandecedor, tão maravilhoso para todos nós, agradecendo a Daniela, que sempre nos acompanha e traz a sua luz com muita generosidade, com muita sabedoria, muito carinho. Dani, gratidão. Deixo a ti também uma palavra final. Simplesmente desejo muitos caminhos abertos para a Almatec e para todos os pensadores e empreendedores dessa área de recursos humanos, de gestão de pessoas, né, que se abram para essa troca e que esses caminhos possam sempre se expandir mais e mais para que a gente possa realmente viver essa alegria, né, de sermos humanos juntos. Gratidão pelo convite. Gratidão, Andréia, também por aqui estar. Uma honra. Gratidão. E aí eu vou me permitir. Gratidão à inteligência universal, à energia criadora. Gratidão a Deus. Gratidão a todos que nos ajudam a cada dia a fazer, né, esse sonho se materializar. De vivermos e servirmos com alma e tecnologia. Isso. Com alma e consciência saudável. Muito obrigada a você que nos acompanha. Compartilhe. Se te tocou o coração, envie para os amigos, para as pessoas que você conhece. E saiba que o nosso trabalho está sempre ancorado no melhor, em sermos facilitadores de resultados, levando um trabalho técnico e de conhecimento com amor.